Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando vocês, né, que dia 2 de maio do próximo ano, 2015, nós estaremos empreendendo a segunda viagem à Grécia para comemorar o meu aniversário. Nesse ano aqui já foram alguns amigos e no ano que vem muito mais amigos estão querendo nos acompanhar. Então você vai ver agora aí a chamada no seu monitor e se você estiver na sua programação conhecer a Grécia junto com o grego e com mais amigos e irmãos aí, é uma boa pedida, tá? Pagamento facilitado, enfim, estão todas as informações no nosso blog que você está vendo aí. Bem, hoje eu quero entrar direto no assunto, mandando sempre aquele fraterno abraço para aquelas pessoas que nos acompanham e que são fiéis conosco e que estão aí todo mês conosco, mandando as suas mensagens, disponibilizando o seu tempo. Isso é bacana, isso é uma das poucas coisas, confesso aqui ao vivo, é uma das poucas coisas que realmente fazem com que eu continue esse trabalho, né? Porque é um trabalho espinhoso, a nível de colaboração, a contribuição, a colaboração é nula, então é hercúleo. Graças a alguns irmãos, algumas pessoas, não sei como defini-las, seria muito errado eu dar alguma definição para essas pessoas, mas são pessoas que realmente sustentam esse mundo, são pessoas espiritualistas de verdade, altruístas, fraternas, isso é muito bacana. Eu não estou falando em contribuição financeira, não. Estou falando disposição em ajudar, abnegadamente, no meio da sua conturbação de vida, como qualquer pessoa, mas é o dom de servir. Isso é bacana e me lembra sempre o que eu gosto de repetir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Me desculpe quem pensa o contrário. Bom, essa semana apareceu um tema interessante, se apresentou, e eu fui buscar referências para fazer a mala direta no Sun Tzu. Né? Como é que é o Sun Tzu? É o deus da guerra? Como é que é o senhor da guerra? É isso? É o nome? É isso mesmo? Não é o termo certo, né? Daqui a pouco vem. Sim. E eu fiz essa chamada aqui que é muito interessante. A arte da guerra. A arte da guerra. Boa, Jorge. E o título do programa de hoje que nós vamos abordar é Nem Vencedores, Nem Vencidos. Quando os temas vêm, as pessoas falam assim, né? Puxa, o que vai... E agora? Apareceu o tema, e agora? Como é que eu vou desenvolver isso aqui? O que quer dizer isso? Nem vencedores, nem vencidos. E a gente vai intuitivamente buscar o que é o sentido da coisa que se apresentou. Lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. E nós já vamos saber por quê. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O principal objetivo da guerra é a paz. Até parece incoerente, né? Mas já vamos ver que não é nada de incoerência. Afinal, existe vencedor e vencido? Qual é a maior guerra que nós travamos? Por que para que tenhamos paz é necessário antes guerrearmos para conquistá-la? Quem é verdadeiramente o nosso maior inimigo? Boa noite, Jorge. Você está bom? Estou bom, estou ótimo. Gostoso o tema, né? Muito. Que interessante. Sabe que eu estou tendo, vou confessar ao vivo, eu confesso tudo ao vivo, eu sou um livro aberto, transparente, eu estou tendo mais dificuldade de intuir os nossos temas. Você acredita? Acredito. Por que você acredita? É porque assim... não sei se intuição tem dificuldade, né? Ou ela vem ou ela não vem. Não, talvez não se aplique o termo dificuldade, mas o termo, você usa o termo se apresenta, né? O se apresenta aí e se encaixa perfeitamente. É que assim, na medida em que você vai escolhendo os temas, e se você observar os temas que você começou a criar desde o primeiro dia que a gente veio, e nos outros dias... 189 hoje. Sim, e quando você traz seus convidados, outros também, né? E quando você fez seu programa sozinho, online, todos os dias, o que eu achava que era uma loucura, né? Mas você vai verificar, se você pegar e listar todos eles,
que é uma escada em espiral ascendente. Por quê? Porque sempre o amanhã ele vai se construir sobre o resultado de hoje, né? E para que você consiga daí intuir, né, ou para que se apresente para você o tema do dia seguinte, o tema de hoje tem que ter transformado você. Porque se o tema de hoje não te transformou, você não mudou de degrau. Então, o Atadharma Meru, que até onde a vista alcança, o teu, continua naquele patamar. Quando o tema de hoje, que se apresentou para você, e a gente discute, e aí aquilo gera uma repercussão no meio onde você divulga, já vou querer conversar a respeito. Daí, isso vai te alterar, vai alterar o teu nível de compreensão, independente de em qual profundidade, vai alterar o teu nível de percepção, muda o teu filtro como você vê a realidade. Na medida em que faz isso, mas nem que você, se você assinasse um documento em cartório, você não conseguiria mais ser a mesma pessoa que no dia anterior, ou na semana anterior, não interessa, no mês anterior. O que acontece? Quando daí você dá um passo de compreensão, né, ou de mudança de visão, o Atadharma Meru, até onde a vista alcança, ele se desloca. Quando ele se desloca, aí então você consegue ver aquilo que até ontem para você era invisível, incompreensível. Esse que é o processo da evolução. E aí, você, 9 anos em subida, né? O tema e os temas que se apresentam, eles estão em um ambiente cada vez mais rarefeito. Tá, agora você chegou, Sim, você chegou a responder. claro, porque nós começamos a caminhar aqui em tamas, né? Assim, a matéria mais densa, e a gente veio e viemos, né, descascando a cebola e trocando informações, trocando opiniões, e vai, reage, age na comunidade. A interação que você tem no dia a dia, por mais espinhosa que ela seja, ela é uma dinâmica, ela é uma continuação do que é falado aqui, tudo gira em torno do que é falado aqui, para o bem ou para o mal, quando tem atrito, quando não tem. E o que acontece? Na medida que ele vai subindo, aí você sai do tamas do vermelho, passa pelo azul, e quando você começa a vislumbrar o que seria o amarelo, que é sátiva, né? Que, assim, que é aquele estado realmente da paz permanente, a coisa humana ali, ela é completamente rarefeita para a mente concreta. Daí, a partir dali, a vista que funciona, a visão que funciona, já é a visão abstrata. Chega um ponto, né, em que a visão que vai funcionar para ver esse novo mundo já não é mais nem a visão abstrata, é a visão búdica, né? E a visão búdica é o seguinte, quando chega num ponto de você ter a visão búdica da coisa, e Budi é o amor, sabedoria, daí, na verdade, é um filtro novo que te permite ver tudo aquilo pelo qual você passou na tua vida inteira, né? As coisas quais só você sabe, mas daí com um filtro do amor, sabedoria, entendendo, perdoando e sublimando a tudo e a todos. E aí, quanto mais você sobe na questão do assunto, mais espargido, mais esparso, né? São as coisas do ponto de vista humano, e você está, na verdade, mergulhado no todo o conhecimento, só que ainda não tem forma, por isso que não se apresenta. Então, em síntese, bem com o tema de hoje, eu tenho que vencer algumas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Em mim mesmo, perfeitamente, né? Então, está aí para poder... É como se fosse lá dos desenhos animados, o homem elástico, né? Você tem o pé fincado no quarto sistema. Você tem asa. Você tem o pé fincado no quarto sistema, né? Porque você tem um perfil muito crítico, né? Assim, e exerce essa crítica no dia a dia, aliado à tua seriedade. Eu considero você uma pessoa absolutamente séria, né? Isso é uma coisa louvável. E aí você exerce esse espírito crítico na análise do dia a dia, né? E essa análise do dia a dia, você analisa fora, ela reflete em você e exterioriza o que em você reagiu àquele dia a dia. Isso é, como você fala, quarto sistema, né? Ao mesmo tempo, por conta de a gente estar envolvido nesse processo, né? E você se alterar junto com esse processo, né? E você se dedicar diuturnamente a essa questão de tentar
passar conhecimento para os outros e compartilhar e bancar esse processo está envolvido. Então, você está como uma elástica. Então, você tem uma resistência de mente concreta, que ainda é o teu espírito crítico, né, quarto sistema, e ao mesmo tempo você tem uma percepção intuitiva, admirável, né? E no meio está esticado são as resistências. É isso aí. Entende? Aí uma questão muito interessante que é o seguinte, a capacidade de abstrair, ou esse andar no dia a dia que a gente faz ao longo da vida, ele é irreversível. Entende? Então, a parte está esticada para cima, essa não volta mais. Está explicado, então. E o lastro, né, ele tem que permanecer, porque por mais intuitivo, por mais amoroso que você seja, por mais superior que você ou qualquer outro ser humano seja, obrigatoriamente a evolução se faz hoje, aqui, no mundo da matéria. Né? Então, a resistência, né, a compreensão ou a visão com amor, sabedoria no mundo que nos cerca, que é um mundo um pouco mais ácido, ela é o que vai fazer com que a tensão diminua. Então, a gente ainda vai continuar com os pés na terra, ainda vai continuar com o espírito, né, no próximo sistema evolucional, no quinto sistema evolucional, e o meio termo, né, o meio de campo, que daí... Meio de campo... Meio de campo, sim, não, claro. Mas eu nem sei o que é meio de campo, mas é aquele negócio ali... O equilíbrio ali, sim, onde as coisas se decidem. Então, esse meio termo, né, e aí que faz haver essa, às vezes, revolta, essa incompreensão, essa angústia no dia a dia, né, exatamente porque a gente está vivendo enquanto humano, né, e com todas as paixões humanas, né, e com a mente em contato direto com um plano búdico, né, e o que fica atormentado nesse intervalo, né, é o que em nós precisa se resolver. Isso cria uma tensão. Quando aí a gente aprende, então, a olhar, antes de olhar para fora, a gente olhar para dentro de nós mesmos, já com o filtro, né, da mente ou da visão búdica, que é o amor-sabedoria, então você projeta esse amor-sabedoria em você mesmo, e aquelas formas inconstantes, revoltadas, que causam angústia, incompreensão, medo, incerteza, essas coisas todas que movem a humanidade, elas começam a receber o influxo do amor-sabedoria e aprendem a viver também em paz consigo mesmos. E aí acaba a tensão, né? E em acabando a tensão, acaba o obstáculo que separa o divino do humano. O divino e o humano se tornam permeáveis entre si, e aí então a razão, que era a lógica pura, ela se transforma em razão e lógica abstrata, que anda parelho com o Buda, e daí está tudo feito. Agora você acabou de assinar embaixo de um ditado que eu gosto de falar muito, né? Que é: a água aparece quando o poço está pronto, né? Sem dúvida. Então, hoje você me deu a resposta. Essa resposta. Não, tem gente que reclama aqui, tem gente que reclama que a gente se estende em coisas que não tem nada a ver com o assunto, é porque as pessoas não pegaram, né? Que tudo é inerente ao assunto. Mas, por exemplo, eu te fiz formulei essa questão, eu disse que eu estava com dificuldade da intuição, e chegando até o ponto de desanimar. Desanimar, eu falei, será que está vendo? Estou perdendo minha conexão, está chegando a hora da gente parar? Sabe, você começa a elucubrar. Né? Você fala, ué, não tem sentido uma coisa que flui tão bem. Então agora ele está aí num programa ao vivo, com um título totalmente diferente, né? E nós estamos esclarecendo uma coisa que me dá uma nova compreensão sobre... Sim, e só que você citou o poço, né? Você veja o seguinte... Para você encontrar água, obrigatoriamente você tem que cavar. E cavar cada vez mais fundo. Cada vez cavar mais fundo para servir ao rei do mundo, né? Isso é um dístico esotérico, né? E o cavar mais fundo para servir o rei do mundo, né? Você vai encontrar os grandes tesouros para a própria humanidade e para você mesmo, dos quais a água, no caso, pode ser um tesouro. E para fazer isso, você tem que se atolar na coisa humana. Sim. Sim. Então, para você encontrar água, você vai ter que chamam do fundo do poço também, tem tudo a ver também, né? Estar no fundo do poço eu vejo como extremamente positivo, porque... Sem dúvida, né, sem você está num ponto que daí você despendeu todo o esforço. A única forma de tornar o fundo do poço ter um aspecto negativo é se você tiver medo de estar ali enclausurado. Só que é o seguinte... É porque abaixo do fundo não tem mais nada, você está no fundo do poço, só tem agora ascensão. Né? E se você chegou ali, você demandou um trabalho. Então, Sim. o teu trabalho para chegar no fundo do poço, ele é louvável porque implicou em sofrimento do caso, né? Então, a pessoa fala assim,
eu estou no fundo do poço, estou deprimido. Meus parabéns. Você teve um confronto com todas as dores que te afligem e antes eram ocultas, e agora o teu embate foi tão intenso que você ficou temporariamente sem vitalidade, e isso que você chama de depressão. Então, meu filho, senta, descansa e lembra o seguinte: todo poço tem um buraco em cima. Sim. E o buraco em cima tem sol, tem céu, tem tudo. Né? E desse poço que você pensa que é prejudicial, né, o seguinte, tem água. Verdade, verdade. Né? E assim, e aí você não vai morrer de sede, você não vai morrer de calor, né? E se você aprender a boiar, vai ter tanta água que a própria água do poço que você criou vai te levar para cima. Então o que você tem que ter só? Paciência. Isso mesmo. A chave para a compreensão da vida e para a compreensão de cada um de nós é a paciência. O que a gente não pode fazer assim. E tem a ver com a questão da apatia e da rebeldia, uma das coisas que você falou ali do desconhecer o próprio inimigo e desconhecer a si mesmo, né? Só que tem uma coisa... Isso é tudo filosofal, é oculto, exatamente. O Sun Tzu é uma coisa, assim, muito interessante, porque se você lê o livro, né? Entendendo o inimigo como aquilo que em você existe, você está, na verdade, passando por um processo de autoanálise violento, né? E aí você vê que se você não se conhece e se você não conhece aquilo que em você há para ser resolvido, a chance de você perder a tua própria guerra, as grandes batalhas, as grandes guerras, os maiores inimigos de cada um de nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos, claro, isso. Porque, assim, então alguém pode vir assim e te aprisionar. Vai te aprisionar o corpo, jamais a tua alma, jamais o teu espírito, né? Alguém pode vir e te oprimir, vai te oprimir o corpo, né? Ou a tua alma, ou jamais o teu espírito, e você vai se deixar oprimir ou não. Quando você é o teu próprio opressor, quando você é o teu próprio carcereiro, aí sim, aí é doído. Por quê? Porque você está num lugar onde ninguém consegue te tirar, a não ser você mesmo. Esse é o maior embate. Então, as grandes batalhas que a gente trava, né, durante a vida, são assim completamente ocultas. Então, quando você chega no final do dia, você vai descansar, você pode descansar, né, com honra e altivez, porque aquele dia que você viveu, você passou por várias batalhas, né, e você vai sair ferido. Ótimo. Lambe as feridas, conversa contigo mesmo e se prepara para o dia seguinte, porque isso é a vida. Você não pode chegar no final do dia revoltado com você mesmo, né? E aí você perde a paz, que é o objetivo final de qualquer embate, né? Revoltado por não ter conseguido fazer tudo o que você acha que deveria ter feito. Primeira coisa, então você achou errado. Porque você tem que fazer durante o dia tudo aquilo que esteja ao teu alcance. Você tem que fazer durante o dia tudo aquilo que seja o melhor possível. Você tem que fazer durante o dia tudo aquilo que esteja dentro da possibilidade do teu melhor esforço. Por isso você fala que é importante a reflexão noturna antes de dormir, perfeitamente, né? Fora disso, se você exigir que você faça mais do que te competia, mais do que te era possível, você passa a ser o teu acusador, o teu júri, o teu juiz e o teu carrasco. E o teu pior inimigo, e um inimigo imbatível, porque ele é você mesmo. Então chega no final do dia, você vai dormir cansado, angustiado, triste, revoltado, né, e frustrado porque não fez nada. Não, eu fiz, mas eu não consegui resolver. Não, porque hoje o melhor que eu poderia fazer era tentar resolver. Eu não podia ficar apático, né, e usufruindo do prazer de sofrer, o prazer da apatia. Isso não, a inércia, isso não. Agora, eu fui dar embate a uma dificuldade qualquer, não resolvi, vou dormir descansado, o sono do justo, do guerreiro justo. Por quê? Porque eu fiz tudo o que era possível. Agora, se eu vou dormir frustrado, angustiado, revoltado porque eu não consegui, errei na determinação dos meus objetivos. E aí não tem como vencer, não é nem a vida como um todo, que é uma grande batalha, mas não tem como vencer as batalhas do dia a dia, né? E aí a vida se transforma num conjunto de dores, né? E como eu determino objetivos que eu não consigo atingir, e eu sei que eu não consigo, né? E eu sei que eu vou me cobrar, e eu faço de conta que não existe um fator muito interessante, que é o seguinte: é o prazer de sofrer, é o prazer de saber que eu fracassei, é o prazer de me lamuriar, é o prazer de me lamentar, é o prazer de culpar alguém por eu não ter atingido alguma coisa. E aí esse conjunto de prazeres leva, né, a um estado que seria desânimo, revolta, depressão, tristeza, angústia, sofrimento e tal. Aí você chega e resume tudo. A vida é uma porcaria.
O que eu fiz para Deus me punir? Desculpa, mas Deus não está te punindo. Entende? E aí a questão do poço. Aí eu cavei. Aí eu sento lá no poço e choro. Tudo bem, senta no poço e choro. Só que é o seguinte, já que vai fazer, faça bem feito. Chore tanto, né? Até o poço encher com as tuas lágrimas e saia. Exatamente, sai flutuando. Né? Agora, a gente tem que agir profissionalmente. Né? A gente conversou, né, várias vezes. A vida, ela não é para amadores, a vida é para profissionais. E cada um de nós é um profissional extremamente apto e cada um de nós trouxe para essa função, para essa atividade, exatamente as ferramentas necessárias. Muitas delas ainda estão ocultas em cada um de nós. Hoje, recentemente, nós tivemos eleições no país. E eu pude perceber, porque eu sou apolítico, né? Eu prefiro observar, eu tento votar consciente, essas coisas. Mas o que eu achei interessante não, alarmante, posso dizer, não sei se é a palavra certa também, se me causou surpresa, foi exatamente a manifestação das pessoas em defesa deste ou daquele. Isso é um processo natural, processo democrático, mas eu acho que foi além. Sim. Além, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, eu não Sim, quero eu entrar sei. em questão política e nem Sim, nessa eu sei. energia, mas isso mostrou para mim e mostrou para estas pessoas, algumas sem consciência ainda disso, porque a vida, como você disse, é para profissionais, e ela vive nos mostrando o caminho, a vida vive nos mostrando o caminho. Todo dia ela nos dá. A vida em si é o próprio caminho. Sim, mas ela nos mostra, é um Sem espelho dúvida, que ela sem mostra. dúvida, Você está claro, errado, sim. ela te mostra o certo. Claro, Esse sim. cabe você seguir ou não. Se todas as pessoas se manifestarem, só que são milhões, né? É um universo muito grande. O Brasil é um país continental. 220 milhões de Exato, pessoas, né, seres exato, humanos. 150 milhões votando, né? Muitas pessoas manifestaram aquilo que elas próprias achavam que não tinham mais dentro de si, né? Isso que foi a chave da questão. Há um aspecto negativo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser explícito. Eu vejo assim, há um aspecto negativo. Então, só para complementar, não houve nem vencedor e nem vencido. Que nem bem diz aqui, essa coisa, o vencedor e o vencido, tem uns livros, na interpretação de cada um. Tem uns livros que a gente pode citar. Vamos porque, lá, assim, é importante isso. Então, a gente está vivendo em determinado momento, e daí a gente acha que aquilo, assim, é o âmago do universo, e que é o mais importante, que a vida, então, é conturbada, a história é conturbada. Se você se afasta um pouquinho e analisa uma linha de tempo, isso que a gente vive agora no mundo como um todo, ou no Brasil, na América Latina, é sim de curso do dia. É como, sabe, assim, não é nem flor de um dia, é assim, aquela partícula que existe por alguns nanosegundos e desaparece no universo sem que ninguém perceba. Então tem a Humanidade e o Cesarismo, do Mário Rosso de Luna. Está dentro da comunidade Vida Inteligente? Tem História Filosófica do Gênero Humano. Eu acho que é do Antoine Fabre de Olivier. Isso. Tem em português, está dentro da comunidade também? E tem um outro que chama O Simbolismo das Religiões. Da Blavatsky? Não. Não é. Esse eu não me lembro se é do próprio Rosso de Luna ou se é do Eduardo Alfonso. Acho que é do Rosso de Luna. Rosso de Luna. Eduardo Alfonso não escreveu esse, não. O Eduardo Alfonso tem poucas obras e essa aí com certeza não está no meio. Não, ele tem uns outros menos conhecidos, inclusive sobre o Egito Hermético. Sim, isso tem sim. sobre... tem muita coisa boa. E também o Verdadeiro Caminho da Iniciação, do professor Henrique José de Souza, que daí dá uma ideia, né? Dá uma ideia do que esses 4 livros, especificamente? Assim, essa análise da coisa humana, mas onde séculos se analisam em um parágrafo. Sim, tá. Então, você lê aquilo assim e você fica chocado de ver como é importante você tirar a cabeça para fora d'água para conseguir tentar sobreviver nesse mar que a gente vive hoje, né? A historinha do aquário, né? Sim, sim.
Ontem a gente escreveu na internet um negócio lá sobre atravessar um rio, né? Isso. Dos rios da vida, se aplica, né? Se aplica muito nessa questão que a gente está acontecendo hoje. E o que aconteceu assim, então, há um aspecto negativo, que então foi incutido assim no ar, né? No astral do Brasil durante alguns anos, né? Uma série de elementos que poderiam, em conjunto, derivar para o ódio, né? Isso é uma estratégia subliminar, lesa pátria, que foi feita intencionalmente, né, divulgada pela mídia. Mas, independente do que tenha sido gerado, se dentro de cada um não houvesse a recíproca, aquilo não teria surtido efeito nenhum. Então, aí há o aspecto positivo, e até a dona Selene Jefferson de Souza, que é a vice-presidente da sociedade, junto com o senhor Jefferson, o senhor Hélio, presidente, ela falou que haveria um tempo em que aconteceria a queda das máscaras, né? E a gente viu isso agora a nível nacional, independente de partido A ou B, né? Ou de quem ganhou, quem perdeu, isso não interessa, isso é uma coisa temporária, isso é maia, isso é ilusão. Mas então houve realmente nesse momento, então, por conta do evento eleição, um conjunto de fatores que levou a que aquilo que cada um tem se manifestasse com toda a intensidade, com toda a intensidade, os vulcões entrarem em erupção. Com toda a intensidade e de uma maneira assim surpreendente, né? E o aspecto positivo para cada um daí é ver assim, tá, vamos nos abster da questão política partidária, da questão da eleição, mas o que existia em mim esse que aí se exteriorizou com tal força por conta de uma discordância com relação a uma questão política. Como que eu cheguei a escrever, né, tal coisa? Como que eu cheguei a falar tal coisa? Você sabe que daí, então, na época da eleição, eu escrevi algumas coisas na internet, né, lá no Facebook, e você sabe, né, o volume de reações assim. Nossa, foi. Sabe, assim, mas eu sabia que ia acontecer. E a debandada de amigos virtuais foi também em escala. Depois voltaram outros, então deu tudo igual. Mas daí, por conta disso, eu não sei nem se eu tinha conversado contigo. Acho que te contei sim. Eu, então, precisava saber, compreender o que é aquele ódio exteriorizado no meio digital via escrita e qual é que era a origem dele, como é que seria esse ódio no real, né? Então, eu peguei, e eu não sou filiado a nenhum partido, né? Eu fui me inscrever em determinado partido para ser fiscal, né? E aí botei uma calça jeans, camisa branca, não sou neutro, né? Mas com a identificação do partido do qual eu fui ser fiscal, né? E aí aqui em Florianópolis, eu escolhi um local onde eu sabia, né, que o pessoal queria votar, seria quase 100% contrário à posição que eu estava assumindo enquanto fiscal, intencionalmente, para sentir na pele, para vivenciar isso na prática. Sim, né? E foi uma experiência assim, sabe? Você comentou comigo pelo e-mail alguma coisa assim. Foi uma experiência assim, idade média, sabe? Idade média. Foi muito interessante para ver, né? Assim, com relação ao que a gente está conversando hoje, e eu me compadecia, né, assim, de andar na rua e o pessoal vinha e xingava e tal, por conta que eu estava identificado, e eu andei na rua com aquele negócio, com o crachá de fiscal, com a identificação do partido no peito, né, e aí o pessoal vinha e xingava, não sei o que e tal, né, e aí aquilo não me causava dor nenhuma, obviamente, né, agora eu me compadecia da pessoa por ver o seguinte... A guerra interior dela, onde é que estava exatamente? Quão grande é o inimigo que ela alimenta todos os dias nela mesma. Essa palavra do Sun Tzu aqui. Quão grande, e assim, quão ácida é aquela convivência, porque chega um ponto em que ela não tem como exteriorizar esse ódio contra alguém ou alguma coisa, só que é o seguinte, o ódio ainda permanece vivo nela. E aí isso gera uma convulsão, sabe? Que o termo paz... né? Ele não consegue nem ser proferido por uma pessoa assim. E aí a gente tem que se compadecer, porque é um ser humano que tem um longo caminho. Você já disse aqui N vezes, nesses 189 programas, que ninguém dá aquilo que não tem. Sim. Que precisa encontrar ressonância para poder se alimentar.
E nessa... foi muito fácil acontecer o que você está citando aqui, que é perceptível não só para mim, como para todo mundo foi, é que tinha alimento por tudo quanto era lugar. Que todo mundo vibrava a mesma coisa. E quem não vibrasse aquela coisa era antagônico àquela coisa. Sim, e era hostilizado. De ambos os lados, Sim, né? Sim. Então isso... Não, no local onde eu fiquei, então havia até esse impedimento físico, não queriam deixar entrar, não sei o que e tal, né? E eu olhava assim com um ar de seriedade, que eu sou um cara, assim, sério, eu sou um brucutu, né? Mas olhando assim, de maneira a não a ferir, mas a intimidar, não a pessoa, né? Porque tinha cada um grande que os caras não quebraram no meio porque não quiseram, mas a ferir, a intimidar aquilo que na pessoa se manifestava. E aí eu entrei livremente, fiz o que tinha que fazer, só que foi um dia inteiro assim, eu comecei às 6 da manhã, né, e parei às 19h30, intenso, né? E a questão era a seguinte, eu queria perceber qual a diferença entre o ódio escrito e o ódio falado ou expressado em gestos. Presencial. E aí eu consegui entender completamente, né, o porquê que o professor disse que a ideia é o verbo que toma carne através da pena, de você pegar e aprisionar alguma coisa no papel. Né? E o ódio aprisionado no papel, ele é extremamente mais danoso e mais intenso do que o manifestado por impulso. Então foi um dia assim de aprendizado muito grande, né? E um dia de queda de máscaras, né? E foi um processo longo, né? Foi um processo longo. Agora me diz, você agora sem filosofar muito, agora eu quero aterriza aqui, não digo que você está voando. Sem filosofar eu só consigo não, só apertar você vai entender o que eu quero dizer. Falar. Vai entender o que eu quero dizer. Brasil, berço da civilização futura. Pátria do Avatar. Pátria do Avatar. Pátria disso, pátria daquilo, celeiro do mundo. Todos esses adjetivos que o Brasil tem e merece. Merece. É um país que eu amo, que me acolheu aqui. E não é estranho, porque já sei até a resposta, mas procura não dar essa resposta. Não é estranho os seres do terceiro milênio, da nova civilização, do país tal. Quando quando depuseram o Fernando Collor de Mello, sim. Eu percebi isso, eu percebi a importância que teve esse senhor no processo do Brasil. Todo mundo estraçalhou ele, mas ele como instrumento, ele fez o Brasil mudar. Claro. Como instrumento, sim. Ele foi... Estou falando da pessoa... Ele fez o país amadurecer na direção de se transformar uma nação. Isso. E pela revolta, assim, pela contestação, né? Olha, começa até a arrepiar, isso é interessante. Então, ele foi uma pessoa importantíssima, porque desencadeou um processo que o Brasil reagiu, tal. Nós vimos agora, recentemente, um processo com a mesma força, mas focado em coisas diferentes, um foco de embate. Naquela ocasião, todo mundo se uniu por um objetivo comum. Veja, vamos ver se eu estou sendo claro. Desta vez, não. Dessa vez houve um conflito que continua, vencedores e vencidos, que eu quero dizer que ninguém venceu e ninguém perdeu. Não é de se estranhar que nós aqui, com todos, nós temos tudo nesse país. Mas nós temos tudo. Grego, até as pessoas, não é de se estranhar um comportamento desse tipo? Não, por duas razões, Grego. Primeiro, o que aconteceu, o que tem acontecido no Brasil nesses últimos tempos é assim. Bom, eu não teria nenhum receio em afirmar que o que aconteceu nesse processo eleitoral, né, ele foi decisório, inclusive para a manutenção da paz no mundo. Para a multipolaridade, isso é uma visão que eu tenho muito clara com relação a isso, né? Com relação ao porquê acontece isso no Brasil, primeiro o Brasil está no processo de amadurecimento de se transformar de país, de um grande país, em uma grande nação, porque... Tem 500 anos apenas, né? E de república menos ainda, de democracia menos ainda, então são todos novos, né? É um país de crianças, o Brasil é um país de crianças, né? Nem de jovens, é um país de crianças, né? E para que o Brasil consiga ser o elemento determinante na condução dos destinos do mundo, ele tem que ser uma grande nação. Ele está a caminho de ser uma grande nação. Hoje é um grande país, né? E o elemento, o amálgama, o que une os seres desse grande país
esses seres ainda inconscientes, ainda crianças, né, é o amor, mesmo que seja um amor ainda não consciente, amor incompreendido. Então, por que acontece isso no Brasil, dessa exteriorização, desses ódios, sabe, essas coisas? Isso. É porque, assim... Que é um país extremamente amoroso, como a gente sabe, né? Perfeitamente. Puxa vida, o brasileiro é um amor de pessoa. E eu vejo, a gente sempre tem que ver o aspecto positivo, porque Claro, sempre existe, né? claro. O aspecto positivo do que aconteceu agora, dentro desse processo de queda de máscaras, né? E que cada um tem que passar por um processo de autoanálise, confrontando seus próprios inimigos, né? Para chegar num processo de paz, o Brasil, assim, toda a humanidade que vive hoje, todos os seres humanos, 7 bilhões e alguns milhões de seres humanos, né? Eles em si são representativos de todos os seres humanos que já existiram, né? Então, tudo que foi feito de bom ou de ruim por todos os seres humanos que já existiram estão, de uma maneira ou de outra, entrelaçados nos seres humanos que existem hoje. Os 7 bilhões e não sei quantos milhões de seres humanos que existem hoje, até por processo natural de evolução e por direito evolucional, de uma maneira direta ou indireta, eles estão enraizados, né, nos seres que existem hoje no Brasil. Tanto é que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde existe tal miscigenação. Isso, é impressionante. E não é só miscigenação entre negro, branco e vermelho. Todas. É todos os povos, né, aqui estiveram, aqui estão ou aqui estarão. Então, o Brasil hoje... Então, se tivesse assim... Vamos supor, precisamos pegar um grupo de pessoas para preservar, porque esse grupo representa a humanidade. Pode pegar um grupo qualquer de brasileiro que representa. Isso né? mesmo, é verdade. E, então, todos os seres que já viveram e deixaram as coisas para resolver estão representados nos seres humanos que vivem hoje no planeta Terra. Todos os seres humanos do planeta Terra estão representados hoje nos seres humanos que vivem no Brasil. E para viver no Brasil, então, você tem que ter, primeiro, um direito, né? Você tem que ter competência para nascer no Brasil. Entendeu? É um direito adquirido. E, então, você traz tudo que tem para ser resolvido invisivelmente e você está entrelaçado com todos os seres que existem hoje. Natural, que todas as dores humanas tendam a se manifestar nas pessoas que existem no Brasil. Aí vem o aspecto positivo também. Em se exteriorizando, né, no mínimo, esses ódios exteriorizados pelas pessoas, escrito, falado ou por gesto que seja, vai sentir para que a pessoa veja o que nela existe, vai ser para que a pessoa veja o que nela existe, e no mínimo ela deve sentir vergonha disso. Mas se ela vê, se isso acontecer, eis a coisa boa. Se isso acontecer. Exatamente. Mas às vezes ela a cegueira. Mas enquanto ela não tem consciência. Ódio cega, parece que Mas cega. enquanto ela não tem consciência, ela tem que ver o seguinte: no dia seguinte ao que você escreveu alguma coisa, ao que você falou alguma coisa, o que foi falado não pode ser apagado. Não. E o que foi escrito, mesmo se for apagado e queimado, ele ainda foi dito e escrito. Então, a pessoa que disse ou fez alguma coisa hoje, ela jamais vai poder ser igual a ontem, para o bem ou para o mal. E isso tem impacto no dia a dia da pessoa. Quer dizer, todo aquele ranço, toda aquela dor oculta que existia e que potencialmente precisaria vir à tona no Brasil um dia, né, ela se exteriorizou por conta de um processo eleitoral. E uma vez exteriorizada, a pessoa tendo consciência ou não, é o seguinte: todos os inimigos estão à luz do dia. E em estando à luz do dia, eles tendem a se resolver de uma maneira ou de outra. E o inimigo não está longe, não, né? O inimigo está dentro da gente mesmo. É porque, por exemplo, assim, você veja só, o que eu posso usar como argumento para dizer que por conta de você defender um partido ou uma opinião ou um candidato diferente do meu, eu me acho em condições de dizer que você é um incompetente ou dizer que eu te odeio. Não pode, gente. Não, é porque a necessidade de xingar alguém, ou o fato de eu me achar superior a alguém, ou um conjunto de coisas chamada ódio que precisa se utilizar em mim, porque senão eu explodo, porque eu tenho que odiar alguém, eu usei a eleição como uma desculpa, como um argumento para focar o ódio em alguém. Aí vem a questão: como que eu deixei isso acontecer comigo? Isso é negativo. Puxa, isso existia em mim, isso é positivo. E aí a queda das máscaras. Eu tenho que assumir isso, né? E tenho que tentar resolver. Então, nesse aspecto, né, extremamente positivo que tenha havido essa convulsão, né, de ódio por um fator completamente maiábico, né, assim, por uma coisa completamente ilusória, que é a questão da política, que o que está aí, isso nem pode ser chamado de política. E no nosso dia a dia, saindo agora desse
desse fato que nos ajudou muito Depois eu aqui no queria ler raciocínio. de novo, que eu lesse as frases, porque daí Não, dá eu pra vou gente, ler. a gente tem mais uns 15 minutos. 15 minutos, né? Então, mas eu vou falar isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, como a gente pode, hoje, agora, que isso se fez público, que isso apareceu, na verdade não existe vencedor e nem vencido. Essas Claro que disputas, não. a gente nasce na vida querendo disputar. Nós disputamos o melhor do esporte, disputamos a melhor, como se eu estou mais bem vestido que você, se eu sou mais graduado que você, se eu consigo ser mais rápido que você. Sempre Sim. existe essa disputa. Da onde ela surgiu? A competitividade. Da onde ela surgiu, eu não sei. Né? Existe a disputa saudável, onde duas pessoas, depois de quase se matarem, se abraçarem e dizer, puxa, você venceu, você foi melhor que eu, na próxima vez eu vou tentar ser melhor que você. É diferente. Mas essa disputa que nós estamos falando aqui, eu vou reler agora, antes de eu passar a palavra para você, ela é uma coisa que é como se você acabou de dizer, ela se incrustou de uma certa forma, ela se cristalizou no ser humano de uma certa forma, que é por isso, essa falta de consciência é que dá essas reações. É porque o ruim no embate, Grego, o embate você tem no dia a dia contra você mesmo, contra o meio, faz parte desde que você tenha ética e respeito pela outra parte. Essa disputa sempre vai existir. Sempre, né? Você não pode, fazer a política da terra arrasada, onde você vence, você destrói, você aniquila e você ainda vai tocar fogo para que ali nada nasce e nada fique, que assim, é como se fosse um vândalo, entende? Então, isso não existe, porque assim, e se você considerar o outro, que tem todo o direito de pensar diferentemente, o professor ainda fala, o professor Henrique de Souza, que nós devemos ser livres pensadores. Então, pressupõe o seguinte, que cada um tem o seu livre pensar e esse deve ser respeitado dentro da ética do discípulo. Entende? O respeitar o outro, o respeitar o errado é em si bem, bom e belo, é eubiótico. O antagonizar o errado é em si mal, mal e feio, é desbiótico. Não está. Inventou uma palavra agora, hein? Não existe desbiose. Desbiótico, é mesmo? Existe ao contrário de eubiose. Eubiose é o bem, bom e belo, eubioticamente, né? Então, o incorreto, e até tem, a gente analisar a questão do Sun Tzu, que é um livro em si, um livro de iniciação, é não associar inimigo a ódio, é não inimigo da maneira como foi colocada hoje, porque assim, hoje os embates são feitos, hoje se diz assim, que em uma guerra, o único fato real é a primeira morte, o resto é tudo mentira. Né? Então, se você vai considerar outro inimigo, chega um ponto que você está dando um embate e você está odiando, sem nem saber onde começou a coisa. Nem porquê, né? Você odeia em grupo um outro povo, ou uma outra pessoa, uma outra cidade, aí você odeia... Isso vai de geração para geração, inclusive. Sim. Algumas raças são assim. Óbvio, se acostumam a viver com a dor e com o sangue. Da mesma forma, né? que o animal nasce com instinto, os seus Mas é porque nesse caso, o ser humano que age dessa maneira, a consciência dele está focada no instinto. Ele é um animal que está sobre duas pernas, né? Só que ele é muito mais destrutivo. Então, isso se propaga assim, odeia a torcida do outro time, odeia quem usa essa cor, odeia da outra cidade, odeia do outro país, esse tipo de coisa assim. Então, na medida em que você elege o outro e o chama de inimigo, né? E você projeta ódio nisso, você corre o grande risco de se transformar igual àquilo que você odeia, porque a maior vitória do teu inimigo, caso exista o ódio, né, é fazer com que você o odeie, porque daí ele em si é superior a você, porque você o odeia mais do que a razão que ele deu para que você o odiasse. Então, se não houver neutralidade e o respeito no embate, porque assim, eu penso, não existe nada mais honrado, mais ético, né, do que um embate justo e respeitoso. Recentemente, aí todo mundo viu, você vai lembrar também, dos deficientes físicos que foram fazer uma corrida, né? E saíram naquela corrida, não sei se era 100 metros, tudo, e de repente um deles cai no meio. Todos eles instintivamente param, olham a linha de chegada, olham o companheiro caído, todos eles voltam, levantam o companheiro e juntos
Carregam o companheiro e juntos cruzam a linha. Isso é o ser humano. Isso aqui Isso é o ser humano. Porque esse é o exemplo porque do que nós estamos falando. a competitividade ela é incutida no ser humano desde a época da escola, né? Então fala assim, não, só tem um bom emprego. Aí você já vê o teu coleguinha de escola como um competidor. Competidor, concorrente. Não, e aí, não, vamos correr, e aí quem correr vai ganhar uma medalha. Não, aí você ostenta, você é o melhor, o mais rápido, o mais forte, o mais agressivo que tem. E aí você passa a vida inteira tentando ser melhor do que tudo e todos. E ninguém é melhor do que tudo e todos, porque todos somos iguais. Exatamente. Entende? Deixa eu passar isso, então, para você encerrar. Só queria daí, eu esqueci de início, sim, só mandar um abraço para quem te mandou um abraço, que é a Michele e o Tom, lá da loja de materiais de construção, que tu chama Cassol. Aí eu passei lá trocar uma lâmpada, eles falaram assim, nós adoramos o grego, então o seu grego, manda um abraço para ele, estou mandando em público, então um abraço para ele. Agradeço a todos que nos falam. Lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. Isso. Por quê? Porque o primeiro que o glória suprema é a compreensão e a neutralidade. E se você compreende e neutraliza, você vive na neutralidade, não existe nada a ser vencido, não existe batalha a ser vencida, porque você não tem oponente, porque o teu oponente, ele é só você ainda não pronto. Isso. Tem? Tá, vamos seguir. Vamos anotando isso aí. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Sim, e aí, vamos explicar tudo, né? O quebrar a resistência do inimigo sem lutar, é entender, porque no caso, eu estou lutando comigo mesmo. Quebrar a resistência do inimigo, o meu inimigo, no caso, né, é aquela coisa que em mim existe que precisa ser resolvida. E não existe destruir aquilo, existe sublimar aquilo. Então, essa frase se resume em uma palavra: sublimação. Olha só, já falamos sobre sublimação aqui, hein? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Sim. Porque o medo, ele é exatamente derivado do desconhecimento. Então, quando eu desconheço alguma coisa, ou quando eu não compreendo alguma coisa, ou quando aquela coisa ela é antagônica a alguma coisa que em mim vai deixar de existir caso aquela eu aceite, então sobrevém o medo. Se em mim não existe o medo, o resto tudo é um processo que acontece harmonicamente. Então, mais uma vez, temos o programa Medo. Acho que fizemos 2 programas sobre o medo. Seria interessante vocês assistirem. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. Sabe por quê? Porque se você se conhece e não conhece o inimigo, na verdade você não se conhece. Não se conhece. Por quê? Mesmo que o inimigo seja um externo, você não se conhece porque você não conhece as razões que em você existiam, que se entrelaçaram, se agruparam para se transformar e adquirir o nome de ódio e você projetar esse ódio contra alguém, alguma coisa. Então você não se conhece. Por isso que você considera alguém como inimigo. Aí você jamais vai vencer, porque no final das contas você perdeu para você mesmo. Interessante acompanhar isso tintim por tintim. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Né? É o que a gente vê hoje no dia, por exemplo, assim, quem de nós tem o hábito de, na hora de descansar à noite, na hora de dormir, na hora de voltar para casa, pensar assim, o que eu vou fazer amanhã? Planejar o meu amanhã. Não se planeja. Como eu já não planejo amanhã, ninguém planeja a próxima vida também. E também, como eu não analiso o dia a dia no final de cada dia, eu deixo para analisar o conjunto dos dias depois que a vida acaba, que é o que a gente conceitou como morte. Então, eu tenho que ter um planejamento para fazer o quê? Para compreender, né, o que eu quero. Se nem isso eu tenho, eu não compreendo a mim mesmo, não compreendo os meus inimigos internos. Como eu não compreendo meus inimigos internos, eu vou culpar pessoas ou coisas e nominá-los como meus inimigos e passo a vida combatendo externamente aquilo que na verdade é internamente. Derivado desse processo, a única certeza é o seguinte: paz é um processo desconhecido. E por falar nisso, essa palavra, essa frase derradeira do Sun Tzu, que diz que... como é que é? O principal objetivo da guerra é a paz. Parece desconexo, né? Como é que é isso? Não, é porque assim, é que a guerra em si, ela significa a ausência da paz. E o objetivo da guerra, né, é a obtenção da paz,
mas não uma paz forçada, que isso é você ter um vulcão represado. O principal objetivo da guerra é a paz, porque para que a guerra tivesse acontecido, uma série de coisas, né, se tornou assim tão potencialmente vitalizada que tiveram que se exteriorizar, convulsionaram. Convulsiona, isso. E o objetivo da convulsão é chegar à paz. Mas qual paz? Depois de uma guerra, nunca uma paz a paz serena, resolvida, né? E depois de uma guerra, arestas. nunca a paz vai poder ser igual à paz que existia antes da guerra. Ela tem que ser superior. Porque se depois de uma guerra, mesmo interna, se depois de uma guerra a paz conquistada for igual à paz que existia no pré-guerra, ela é tão temporária quanto e é falsa. Depois de uma guerra, a paz adquirida, ela vai dar consciência do que o que havia no pré-guerra não era paz, era um pré-guerra fingindo ser paz. E é o que acontece em todo mundo. Todo mundo aparentemente tranquilo, vestido de branco, com as asinhas para fora, né? Mas em um estado completamente convulsionado. No primeiro botão apertado, na primeira palavra ouvida, no primeiro gesto feito, né? Cai a paramenta, né? Cai a vestimenta branca, né? E a asa que era branca, na verdade, é negra, e se exteriorizam todos os dragões, todos os demônios que na alma existem, né? Aproveite, por quê? Porque é hora de fazer, né, uma limpeza geral. Jorge, para a gente finalizar, que lições podemos ter, que podemos tirar disso que nós falamos hoje, das palavras iniciáticas do Sun Tzu, né, que tem um sentido muito importante, né, atrás da arte da guerra mesmo, e do processo que nós vivemos recentemente. Eu acho que, como eu disse há pouco, a vida é um mestre, né? A vida nos dá todos os dias, ela nos dá a visão, os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos e mais tudo isso aí que a gente pode perceber e ver essas coisas todas. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? Lição de verdade mesmo, né? Para a gente evitar... Sim, assim... No universo, né, a harmonia do universo, ela pressupõe polaridade, porque se não houvesse a polaridade... O universo é harmônico, né? Interessante isso. O cosmos, né, a palavra cosmos, que é usada para definir o universo organizado, ela em si é sinônimo de adereço de beleza feminina. Né? Então, o cosmos que a gente chama é a harmonia, né, da arquitetura do universo em movimento. Tanto é que isso o nome é o cosmos. Da beleza é cosmiatria, né? Cosmética? Exato, cosmética. Exatamente. Então, o cosmos em si é a beleza do universo que está se movendo. Só que ele se move de maneira antagônica porque sempre há o mais antigo, o mais novo, o mais quente, o mais frio, o mais perto, o mais longe, branco, preto. Isso é a polarização. Só que é o seguinte, no universo, essa polarização, ela é neutra, é como o professor fala, professor Henrique José de Souza, nem bem nem mal, né? Mas algo a caminho da neutralidade. E também, o correto é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o trabalho a ser feito. E o trabalho a ser feito, o que é? É dar consciência para tudo e para todos. Então, o que a gente tem hoje e o que a gente pode tomar como uma diretiva, analisando o que acontece, né, é o seguinte, é que não há o antagônico, não há um inimigo, não há ninguém a ser vencido. Não é, por exemplo, houve uma disputa para 4 anos de eleição, né? Então a pessoa vai dirigir o nosso país por 4 anos. 4 anos. Só a raça ária semita existe há 1 milhão de anos. Se a gente considerar Atlântida, Lemúria e área semita, então a gente está falando aí de 30 milhões de anos. E a gente tem mais centenas de milhões de anos para frente. Isso não é nada. Isso não é nada. Se você deixa que daí alguma coisa desse tipo sirva para você elencar que metade do país você odeia... Não pode, né? Porque afinal alguém vai ter que dirigir esse país. Em que lugar escuro da tua alma você guardava tanto ódio? Não podemos ter 50 milhões de antagonistas. E como que você consegue exprimir e odiar um outro ser humano? Como é que isso é possível, meu Deus? Sabe assim, isso que é coisa assim, que é quase incompreensível. Como é possível que alguém odeie outro ser humano por qualquer razão que seja? Como é possível que alguém tire a vida de outro ser humano? Como é possível que alguém deseje alguma coisa de ruim a outro ser humano? Como nesse universo? Como nesse universo? Então a gente tem que aprender o seguinte,
O reflexo do mundo exterior é o reflexo do teu mundo interior. Perfeitamente. Ninguém dá o que não tem, né? Aí a questão do trabalho que cada um tem que fazer, que é resolver tudo que for dependente dos seres que nos antecederam. Cadeia lunar, daí para frente a gente está fazendo isso agora. Mas então a gente tem que compreender assim, que a polaridade e o direito que o outro tem de ser diferente tem que ser assegurado, né? E você pode discordar, mas com ética, com respeito, com paciência, com fraternidade, com compreensão, com amor. Porque ele tem tanto direito quanto, ou mais direito. Você pode ser um ser com determinada existência e aquele tem 10 milhões de anos mais do que você. Esse dia pegar e se prostrar e fazer reverência e você está xingando porque ele pensa diferente de você. Isso é falta de um mínimo de inteligência, é falta de respeito, sabe? Então, o que a gente poderia tirar disso tudo é o seguinte: não há o antagônico, o grande inimigo, a grande guerra, a grande batalha, né? O que você tem que vencer é aquilo que está em você. Porque se em você não tiver nada, tudo que vem de fora, você vai o professor chama movimento retenção, que é aquilo que alguém projeta para você e você deixa que aquilo se incruste em você. Então, jamais vai acontecer movimento de retenção e você passa pela vida tão alvo, tão imaculado, tão puro quanto você entrou. A diferença é que você entrou alvo, imaculado e puro, inconsciente, você sai alvo, imaculado e puro, consciente. Esse é o trabalho do ser humano, é transformar para melhor o mundo no qual nós estamos existindo hoje. É completamente temporário, entende? Jamais alguma coisa pode ser motivo para que a gente exteriorize, vitalize, potencialize e distribua aquilo que a gente nasceu para resolver, que é o quê? Resolver para que não exista mais ódio entre a humanidade. E para isso cada um tem que fazer sua parte. Bom, então em cima da hora hoje eu acho que fomos, puxa vida, acho que nós somos extremamente felizes hoje na abordagem do tema. É minha impressão. Nós vivemos felizes. Isso aí. Fiquei super satisfeito. Jorge, eu espero que todo mundo reflita, né? Afinal, somos todos um. Então, que sirva, assim, especialmente para você, que eu sei que você fica no olho do furacão e que é muito difícil pegar e levar adiante essa iniciativa do programa e da web rádio, web TV e o site, não sei o que e tal, você dedica parte do teu dia para isso assim. É pesado. 24 horas. Sabe por quê? Porque é o seguinte: não poderia ser de outra forma, né? E teria que ter um determinado custo isso, porque daí você está colocando à mesa, está colocando à disposição das pessoas coisas as quais podem ser úteis para que elas melhorem. E para cada coisa, para cada passo, para cada 1 milímetro de melhora que cada pessoa tenha, ela vai ter que ter vencido alguma coisa que nela exista. E aquela coisa que nela exista, vem em você a fonte daquilo que a sublimou. Então, qualquer ódio transformado, qualquer dor transformada, vai olhar de onde vem aquela fonte que em mim fez acontecer isso. Ela vai agradecer, só que antes ela vai te ver como um ponto de resistência. Então é natural que seja um processo de empurrar a montanha, mas só empurra a montanha quem nasceu para isso. É isso aí. Né? Obrigado, Jorge. Eu que agradeço a você. Obrigado, pessoal. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem em paz e tentem viver eubioticamente, dentro do bom, do bem e do belo, e você ver que a vida se transforma numa agradável experiência dentro de toda a sua complexidade, que ela é o que ela é. Fiquem bem.